Olá, meu nome é Laender e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. E hoje eu vou demonstrar para vocês como criar uma fórmula para classificação de dados de forma dinâmica. Vamos lá para a nossa planilha? Então nós temos aqui uma planilha onde temos a lista com o nome de 16 times de futebol e queremos retornar nessa segunda coluna esta mesma lista de forma ordenada. Como que nós iremos fazer isso? Primeiro passo, para facilitar um pouco a nossa fórmula, nós vamos dar um nome a essa lista, que nós iremos chamar de times, ok? Então vamos lá, nós vamos chamar de times e agora nós vamos criar a nossa fórmula. O primeiro conceito que a gente precisa entender é como nós iremos fazer esta classificação. Então a gente precisa saber quantas palavras existem menor do que cada uma dessas palavras na nossa lista de time. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, se a gente falar que existem duas palavras menores que São Paulo, significa que existem duas palavras que vêm antes dela na ordem cronológica, na ordem alfabética. Então, para isso, a gente precisa saber fazer essa contagem. E nós vamos utilizar a função conte.se, legal? Dentro dessa nossa lista. Então, nós vamos passar aqui o intervalo, que é times, e o nosso critério é contar quantas palavras é menor ou igual, ok? Eu vou fechar aspas aqui e vou concatenar com o nome Curitiba, que é o primeiro time da nossa lista, legal? E vou fechar parênteses. Olha lá, se eu pressionar Ctrl Enter, ele vai me dar a posição de cada time dentro dessa lista. Ou seja, ele está falando que o América Mineiro é o time número 1, o Atlético Mineiro é o time número 2, e assim sucessivamente, legal? Porém, nós precisamos fazer isso com uma forma matricial, para a gente poder dar continuidade aos próximos passos aqui. Então, como é que a gente transforma essa nossa fórmula em uma fórmula matricial? A gente vai novamente selecionar aqui, vou pressionar F2 para editar a minha fórmula, ok? E aqui, olha lá, perceba que nós temos B5, eu estou comparando apenas este valor. Porém, ao invés de comparar B5, eu posso comparar novamente com a minha lista de times, ok? Então, se eu pressionar Ctrl Shift Enter agora, perceba que o meu resultado é o mesmo, olha lá. Porém, nós temos aqui agora uma matriz. Perceba que a mesma fórmula que eu tenho em cada uma dessas células são idênticas, legal? E isso aqui é uma matriz, a gente pode perceber pelas chaves aqui na nossa barra de fórmula, legal? Então, eu vou recortar essa fórmula aqui, vou apagar daqui e vou jogar na nossa lista aqui onde nós criamos. Olha lá, Ctrl Shift Enter. Então já temos nessa fórmula aqui a posição de cada time, legal? O Curitiba é o sexto time, o São Paulo o 15º time e assim por diante. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa identificar, por exemplo, dentro dessa lista, aqui nós vamos colocar o primeiro time, obviamente, correto? Então nós precisamos identificar dentro dessa lista aqui onde está o time número 1, que no caso é este aqui, a posição de número 13, legal? Então a gente precisa fazer isso através de uma função corresp e uma lista numerada. Então nós vamos ter que criar uma lista numerada de 1 a 16. Existem várias formas de criar essa lista. A gente poderia digitar aqui, ok? E arrastar. Porém, como a gente está criando uma fórmula matricial, nós vamos criar essa lista dinamicamente também. Como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos utilizar a função lim, ok? Para retornar o número de uma linha. E vamos passar para ele, indiretamente, uma referência que vai ser numerada de 1 a 16. Desta forma, ele vai retornar para a gente uma lista numerada de 1 a 16. Olha lá, pressionando Ctrl Shift Enter, ele retornou para a gente aqui, olha, de 1 a 16. Legal? Então, se a gente já tem uma lista numerada de 1 a 16, já temos a posição de cada time, basta a gente identificar as correspondências. Olha, o 1 aqui é a posição 13, o 2 é a posição 12 e assim por diante. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso, olha, eu vou recortar novamente esta função aqui, ok? Vou recortar e aqui nós vamos editar essa fórmula. Vou selecionar a matriz completa e vou editar. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos identificar, olha, corresp, nós vamos pegar a função corresp e o valor que nós estamos procurando é aquele valor numerado de 1 a 16. Então nós vamos colar aquela fórmula aqui, legal? Ponto e vírgula, dentro de qual matriz? Dentro da matriz que nós calculamos, que está a posição de cada time. Agora, novamente, ponto e vírgula, o tipo de correspondência é exato. Então, nós vamos colocar 0. Vou fechar parênteses da função corresp. Olha lá, Ctrl Shift Enter, e ele vai retornar para a gente agora a posição do time número 1, do time número 2, do time número 3, até do 16º time, legal? Se nós temos a posição aqui, basta a gente utilizar a função índice. Olha lá, nós vamos utilizar a função índice, legal? Para retornar aqui dentro da matriz times. Qual time? O time nesta posição que nós havíamos calculado, que é a posição do corresp, legal? Feito isso, vamos fechar o parênteses da função índice. Ctrl Shift Enter e perceba que nós já temos a nossa lista classificada. Olha lá,
O América Mineiro é o time que vem em ordem alfabética em primeiro lugar. O Atlético Mineiro é o time que vem em segundo lugar. O Atlético Paranaense em terceiro e assim por diante. Legal? Então nós temos aqui, se a gente alterar qualquer time desse aqui, por exemplo, aqui no lugar do Bangu, vamos colocar o Santos. Olha lá, se a gente colocar o Santos, o que vai acontecer? Esse time que está com C vai subir para cá e aqui na posição na letra S o Santos vai aparecer. Olha lá, apareceu o Santos antes de São Paulo e o Corinthians automaticamente e os demais times subiram uma posição. Legal? Tudo isso de forma dinâmica. Temos uma lista e retornamos a mesma lista em ordem cronológica, em ordem alfabética. Legal? O que a gente vai fazer? A gente pode perceber que a mesma coisa funciona para a nossa lista de valores. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, olha, eu vou copiar essa fórmula, legal? E vou, antes de colar, nós vamos dar um nome a essa lista. Vamos chamar essa lista de valores. Nós chamamos lá de times, vamos chamar essa de valores. E vou colar a fórmula, olha, vou selecionar tudo, pressionar F2, vou colar a fórmula e vou simplesmente substituir aqui, olha, para valores. A fórmula é a mesma. Nós só estamos fazendo com os valores agora. Perceba que o mesmo que vale para texto vale para números. Então, Ctrl Shift Enter e temos aqui a nossa lista classificada, do menor número para o maior número. Legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do nosso canal. Se você gostou, não deixe de clicar aí em curtir e se inscrever no nosso canal, pois isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até já!